No vídeo de hoje eu trouxe 3 relatos incríveis que aconteceram no meio rural, na roça. E tem sobrenatural para todos os gostos. Tem ritual, tem aparição, tem criatura. Você não vai ser nem doido de perder, né? Então fica aqui que eu te conto tudo. Olá, almas curiosas! Meu nome é Ariel, mas pode me chamar de Ari. Como vocês estão por aí? É um prazer ter você aqui comigo. Me conta aqui nos comentários a que horas você está assistindo esse vídeo. Eu fico curiosa, será que tem alguém me assistindo aí de madrugada? E caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele like maroto logo agora no comecinho do vídeo que me ajuda demais. E se você tiver por aí algum relato sobrenatural que você gostaria de compartilhar, me envia no e-mail que fica na descrição do vídeo. Pode ter certeza que eu vou adorar te conhecer um pouco melhor e vou amar contar sua história por aqui. Afinal, algumas histórias não têm explicação, mas merecem ser contadas. Sem mais delongas, vamos aos relatos? E começamos com o relato que eu investiguei e pedi para a pessoa me contar. Ela preferiu não se identificar nem dizer onde é, pois esse relato tem relação com crimes que aconteceram em uma cidade próxima. Fica aqui o meu muito obrigada e já adianto que é um relato perturbador. Vamos lá? Olha, eu não sei se esse caso é sobrenatural, mas eu posso garantir que ele é bem macabro. Isso aconteceu há muitos anos na cidade vizinha de onde eu moro. E eu sei desse caso porque meu pai é da polícia. No fim das contas, a fofoca correu na cidade e todo mundo meio que sabe o que aconteceu. Mas ainda assim, meu pai achou melhor ficarmos no anonimato. Essa cidade é uma cidade menor que a nossa. Fica a uns 25 minutos de carro. Lá tem muitas fazendas ao redor. Numa época, os mendigos da cidade começaram a sumir. E me parece que os outros mendigos que conheceram os primeiros que sumiram não deram muita importância para isso. Talvez tivessem achado que eles só tinham se mudado, sei lá. Mas sei que demorou até que eles procurassem a polícia. E quando procuraram, a polícia não deu muito crédito também, por serem todos mendigos. A polícia achou que talvez só tivessem por outro canto da cidade ou até que tivessem ido para outra cidade. Só que um dia, uma mendiga chegou na delegacia contando uma história estranha. A história dela varia um pouco lá na cidade, mas vou contar a versão do meu pai, que acho que é a mais confiável, pois ele ouviu diretamente de um amigo policial. A mulher chegou na delegacia e disse que estava no coreto da praça bebendo cachaça com outros 3 companheiros para esquentar, enquanto esperavam a hora de dormir. Segundo meu pai, teve uma frente fria na época, então estava bem frio mesmo. Aí, segundo ela, chegou uma caminhonete com um casal, parou na praça e foi até eles. O casal distribuiu uns sanduíches para eles e ficou conversando com eles enquanto eles comiam. Esse casal perguntou para eles como eles estavam passando, se eles estavam bem, como eles estavam lidando com o frio e coisas assim. E aí, depois que conversaram por um tempo, o casal disse que tinha que ir porque ainda tinham que fazer a janta para a família que estava lá na fazenda deles. E então eles perguntaram aos mendigos se eles não queriam ir com eles lá para a fazenda. Disseram que lá eles receberiam mais comida e poderiam passar a noite lá no galpão da fazenda, que era quentinho. Segundo a mulher, ela e mais um toparam, porque estava muito frio mesmo e que a noite anterior ela tinha quase congelado. E os mendigos conversaram entre si e tinham medo até de morrer de frio à noite.
Então ela e um outro mendigo pegaram as coisas e subiram na carroceria da caminhonete. Os outros dois ficaram desconfiados e não quiseram ir. Aí eles rodaram de carro por uns 30 minutos e chegaram na tal fazenda. Era uma fazenda pequena e simples, que não parecia muito bem cuidada. Tinha um galpão que não era muito grande, onde ficavam as coisas da fazenda. E foi lá que os dois mendigos ficaram. Ela conta que logo que eles se arrumaram no galpão, o fazendeiro chegou com uma garrafa de 2 litros de cachaça e deu para eles. Disse que era para abrir o apetite para a janta e para esquentar durante a noite. Aí os dois já começaram a beber na mesma hora. E a janta demorou. De forma que quando ficou pronto, eles já estavam meio bêbados. Aí o casal de fazendeiros, trouxe 2 pratos cheios de comida para eles, com 2 copos de suco e um doce de sobremesa. O cardápio da janta era arroz, feijão, carne cozida com batatas e abóbora. Os dois comeram tudo, pois a comida estava boa, apesar de eles terem ficado na dúvida se a carne era de boi ou de porco. Depois da janta, eles tomaram mais algumas cachaças e de repente bateu um sono forte neles e eles foram dormir. No outro dia, quando ela acordou, o outro mendigo não estava mais lá. Os fazendeiros, quando foram levar o almoço para ela, já que ela acordou muito tarde, disseram que ele já tinha ido embora. O cardápio do almoço era arroz, feijão, batata frita, carne frita e salada. E de novo ela não soube dizer se era carne de boi ou de porco. Ela comeu tudo e foi dar um cochilo depois do almoço. Mas quando acordou já era noite. E ela acordou passando mal. Ela saiu do galpão, foi lá fora no mato e vomitou. Ficou lá um tempo e depois voltou para o galpão. Pouco tempo depois, o fazendeiro trouxe a janta dela. Dessa vez, era uma sopa de macarrão com carne e legumes. Ela não quis comentar nada com o fazendeiro que estava passando mal, então só pegou a janta e agradeceu, pensando que fosse comer mais tarde. E outra vez ela olhou e ficou sem saber que carne era aquela. E aí, como ela estava vomitando, ela nem comeu nem bebeu da cachaça. Ficou só tomando água e esperando melhorar. E aí foi ficando tarde e ela não sentia sono. Então ficou acordada. Aí uma hora ela teve vontade de ir ao banheiro e ela teve que sair do galpão mesmo no frio gelado. Aí ela se enrolou no cobertor e foi. Mas assim que ela saiu, reparou que as luzes da casa da fazenda estavam acesas. E um dos cômodos, a luz era vermelha. Ela achou aquilo estranho e chegou mais perto para ver. Aí escutou o casal falando umas coisas numa língua esquisita. Ficou curiosa e resolveu olhar com cuidado pela janela. Era um quarto macabro, com luz vermelha e cheio de símbolo estranho desenhado para todo lado. Nas paredes haviam várias cruzes penduradas de cabeça para baixo e uma delas, uma caveira de bode com um altar de baixo com um livro aberto. No chão tinha um símbolo grande de um pentagrama num círculo e em cada ponta tinha uma vela preta acesa. O casal estava vestindo uns mantos pretos com capuz e ajoelhados atrás do pentagrama, de frente para o altar. Ela ficou observando eles por um tempo, e eles ficaram falando aquelas coisas estranhas. E aí, de repente, um deles se levantou, foi até um baú que estava no canto do quarto e pegou um saco de pano preto e voltou para perto do pentagrama e se ajoelhou de novo. Aí ele enfiou a mão no saco e puxou o que estava lá dentro.
Quando ela viu, disse que a alma dela quase saiu do corpo de tanto medo. Era a cabeça do outro mendigo que estava com ela. Nessa hora, o susto foi tanto que ela deixou escapar um gritinho baixo, mas que foi suficiente para os dois ouvirem. Aí ela não pensou duas vezes e saiu correndo o mais rápido que pôde. Um tempo depois, os dois vieram atrás dela com a caminhonete, mas quando ela viu o farol de longe, ela se enfiou no meio do mato e se escondeu. Aí a caminhonete passou direto. Ela voltou para a estrada e continuou andando. E a caminhonete voltou e ela escondeu de novo. E mais 3 vezes a caminhonete passou e ela fez a mesma coisa. Por fim, eles desistiram. Ela andou a noite inteira e chegou na delegacia antes de amanhecer, quase morta de frio. Ela contou essa história toda, mas antes de tomar o depoimento dela, acharam melhor levar ela para o hospital e ela ficou internada lá. E acrescentou que ela achava que eles eram canibais e satanistas, que tinham drogado ela e o outro mendigo e servido carne humana para eles comerem. Por isso que eles dois não sabiam dizer se a carne era de boi ou porco, porque na verdade não era de nenhum dos dois. Ripolando aqui. Quando amanheceu, a polícia foi procurar a fazenda que ela tinha descrito e chegaram na fazendinha de um casal de meia-idade que tinha tido um incêndio durante a noite. Os dois estavam bem, mas o fogo tinha queimado um cômodo da casa. A polícia achou aquilo estranho e fez uma busca, mas não conseguiu achar nada. Quando voltaram para a cidade para pegar o depoimento da mendiga, ela tinha fugido do hospital e sumido da cidade. Nunca mais viram ela. Sem o depoimento da mendiga e sem ter achado nada na fazenda, a investigação não foi para frente. Mas a fofoca correu e o casal ficou com má fama na cidade. O povo chamavam eles de canibais do capeta. Não demorou muito e eles venderam a fazenda deles e se mudaram. Ninguém nunca mais ouviu falar deles. A polícia nunca descobriu o que aconteceu com os mendigos que desapareceram, mas também nunca acharam nada na fazenda dos tais satanistas. E esse caso ficou por isso mesmo. Tem gente que acredita e tem gente que não. Gente, eu confesso que eu tive que parar para respirar antes de vir gravar essa conclusão desse relato. Imagina você comer uma comida e depois você descobre que era carne humana, que você consumiu carne humana. Eu tenho certeza que eu vomitaria na hora. Me dá arrepio, assim, meu estômago embrulha só de pensar uma coisa dessa. O que é que vocês fariam? Me contem aqui nos comentários. E vamos ao próximo relato. O próximo relato é de uma pessoa conhecida minha, mas novamente o caso tem relação com um crime e preferimos não divulgar nomes nem dizer onde foi. E o relato dele envolve uma coisa estranha que aconteceu no final da quaresma, durante uma festa típica que acontecia lá no povoado em que ele morava. Vamos lá? Quando eu era mais novo, morava na roça, um lugar perto de uma cidade bem pequena no interior de Minas Gerais. Naquela época, o povoado era muito ativo e tinha um local de eventos que tinha um campo de futebol. Ali, quase todo fim de semana tinha jogo e algumas vezes do ano tinha festa grande que vinha gente de fora. Tinha a festa do cavalo, festa das crianças. Mas a que eu mais gostava era a festa da Semana Santa. E nem era por causa da Páscoa. Era por causa da queima do Judas. Na Sexta-feira Santa, o pessoal fazia um boneco com roupas velhas,
pano e palha, que representava Judas Iscariotes. E aí penduravam ele enforcado num poste lá no campo. E a festa acontecia ali, enquanto o boneco ficava lá, parecendo um espantalho. Aí no sábado, o pessoal se juntava, xingava o boneco, tacava pedra, dava paulada e tudo mais. E aí depois colocavam fogo nele. Isso era chamado de a queima do Judas. E para mim era a parte mais divertida da festa. Só que teve um ano que teve um foragido da polícia que foi se esconder lá na região. E ele começou a roubar os outros e fazer covardia com as pessoas. Chegou até a bater num velho lá com um pedaço de pau. E esse velho quase morreu, porque ele desmaiou e só acharam ele no dia seguinte. Levaram ele para a cidade próxima e de lá ele foi de ambulância para uma cidade maior e ficou bem tempo internado lá no hospital. Ele se recuperou, mas perdeu parte da audição e da visão de um lado. Isso deixou o povo da região revoltado. E como a polícia não conseguia achar ele lá, os próprios moradores que tinham arma começaram a falar que se vissem ele, iam resolver aquela situação de uma vez por todas. E foi dito e feito. Um fazendeiro, que era mais corajoso, deixou a espingarda no jeito, e o dia que esse bandido entrou na fazenda dele, o fazendeiro atirou sem dó e matou ele. E depois deram um sumiço no corpo dele lá no meio da mata. E ninguém da região falou com a polícia sobre aquilo. E aí resolveram pegar as roupas, calçados e tudo mais que o bandido estava usando para fazer o boneco do Judas daquele ano. E se empenharam muito e deram um jeito de fazer um Judas bem feio e assustador. Quando chegou a festa, na sexta-feira da Paixão à noite, penduraram o boneco do Judas enforcado lá no poste, como de costume. E o pessoal que veio para a festa reparou que o Judas daquele ano era bem mais bem feito e bem mais feio que o normal. E a fofoca espalhou que usaram as roupas do bandido morto para fazer aquele Judas. E a festa foi acontecendo e muita gente começou a falar que viu o boneco do Judas se mexer sozinho. Aí teve quem falasse que era o vento que balançou o boneco. Teve quem falasse que era cisma do pessoal por ver aquele Judas medonho daquele jeito. E feito com as roupas do bandido morto. Mas toda hora alguém dava um grito de susto perto do Judas e o pessoal saía correndo. Depois o povo voltava rindo e aquele debate de gente falando que viu o Judas se mexer contra gente que não acreditava. Foi virando mais uma atração na festa. E aí aquilo continuou. Toda hora era um que via o Judas se mexer e gritava, e o povo corria e depois ia voltando aos poucos. E foi ficando tarde e o pessoal foi indo embora para casa. Até que o lugar ficou vazio e deixaram o Judas lá pendurado e enforcado. Quando foi no sábado de Aleluia, quando as primeiras pessoas chegaram lá no local do evento, viram que o Judas tinha se soltado da forca que estava no chão, sentado no pé do poste. E o povo achou aquilo muito estranho, porque o laço da forca não estava desfeito. Ou seja, não foi o laço que se soltou sozinho e o Judas caiu. Até pensaram que alguém afrouxou o laço e tirou o Judas de lá. Mas o poste era alto e só tinha jeito de alcançar o boneco com escada. E não tinha escada nenhuma ali no local do evento. A escada que tinham usado para amarrar o Judas era de um homem que morava lá perto. E ele tinha guardado ela depois que terminaram de amarrar o Judas lá no poste. Aí o pessoal ficou assustado. Começaram a falar que o Judas estava possuído pelo espírito do bandido morto, que morreu usando aquelas roupas que usaram para fazer o boneco do Judas. Chegaram até a trazer a escada para pendurar o boneco de novo.
Mas todos que chegaram perto do boneco juraram que ouviram ele rindo. E aí virou aquela confusão. O povo, com medo, não sabia o que fazer. E a festa foi enchendo de gente, mas o Judas ficou lá sentado no pé do poste, porque ninguém ali teve coragem de mexer com ele. Só chegando perto do horário do almoço é que apareceu um bêbado que foi corajoso e pegou o Judas, pôs no ombro, subiu a escada e passou o laço no pescoço dele de novo e pendurou ele no poste. Durante o resto do dia, muita gente evitou de chegar perto do Judas, enquanto outros foi mais motivados para xingar e apedrejar ele. Quando começou a anoitecer, finalmente foram começar a queima do Judas. Aí todo mundo chegou perto, começaram a ler o testamento do Judas e o povo começou a vaiar e a xingar o boneco. E muita gente, inclusive eu, é claro, começou a tacar pedras nele. E aí finalmente pegaram a tocha e colocaram fogo no Judas. E o boneco queimou até não sobrar nada. Teve gente que jurou que viu ele se contorcer enquanto queimava. Teve até quem disse que ouviu gemidos. Pessoalmente, eu não vi nem ouvi nada. Mas para mim, aquele momento era uma farra. Eu só queria saber de catar pedra para jogar no Judas. Aí não posso afirmar nada. Mas a festa daquele ano ficou famosa por causa dessa confusão. E muita gente acredita até hoje que aquele Judas estava possuído pelo espírito do bandido morto. Que relato diferente esse, né, pessoal? Eu nunca tinha visto nada parecido. E vocês? Nesse caso, eu acredito que se tratava de um espírito vingativo. Algumas pessoas, principalmente se assassinadas, podem ficar presas ao mundo dos vivos em forma de espírito, tentando conseguir vingança. E nesse caso, mesmo sem querer, eles acabaram fazendo a melhor coisa, que era queimar os objetos que serviam de âncora para esse espírito. E que bom também que esse espírito não teve, né, de se manifestar plenamente e não fez nada de mais, né, nem nada de ruim com o pessoal. E vamos ao nosso próximo relato. E para finalizar, o relato de uma seguidora, a Michelle, que me enviou o relato dela por e-mail. Muito obrigada, Michelle. E ela enviou um relato, gente, de um tema que eu tava doida para contar. É o chupa-cabras. E nesse relato, o chupa-cabras atacou a fazenda do tio da Michelle. Vamos descobrir o que aconteceu? Oi, Ari, tudo bem? Eu sou a Michelle, pode falar meu nome. Descobri seu canal esses dias e tem relatos muito bons. Não sei se o meu vai ser tão bom, mas vamos lá. Eu queria dividir uma coisa estranha que aconteceu quando eu era adolescente. Meu tio tem uma fazenda no interior de Goiás, longe da cidade. Naquela época, todas as férias eu passava um tempo lá. Eu gostava porque tinha todo tipo de bicho: galinha, porco, cavalo, vaca, pato, coelho, e tinha as cabras que meu tio criava, que eram o xodó dele. Era o bicho que mais tinha e ele usava o leite delas para fazer queijo. Eu também gostava muito porque elas eram muito engraçadas e os filhotes eram uma gracinha, super fofos. Numas férias que eu estava lá, aconteceu uma coisa que me deixou assustada. Belo dia, uma cabra apareceu morta de manhã. A coitada estava lá no chão com uma mordida horrível no pescoço e parecendo meio seca. O caseiro do meu tio disse que a cabra tinha sido sangrada, que não tinha mais sangue no corpo dela, e já falou na hora que aquilo era coisa do chupa-cabras. Meu tio não acreditava naquela lenda. Para ele tinha sido algum bicho. Falou que podia ter sido uma jaguatirica, que eu nunca vi, mas pelo que eu entendi é uma onça menor. Uns dias depois, outra cabra amanheceu morta do mesmo jeito,
com uma ferida feia no pescoço e com aquela aparência de ter ficado sem sangue. Meu tio insistiu que era a tal onça jaguatirica. O caseiro dizia que não, que aquela espécie de onça era muito pequena para pegar uma cabra adulta. Aí meu tio começou a cogitar que pudesse ser algum cachorro ou coisa assim. Comprou uma tela e fez um cercado, e de noite colocava as cabras todas para dormir lá dentro. Aí as cabras pararam de morrer, mas começaram a aparecer as galinhas mortas. Mesma coisa, mordidas estranhas, um pedaço só comido e corpo sem sangue. E tudo sempre à noite. De manhã, a gente encontrava o galinheiro num silêncio esquisito e as galinhas caídas. Eu ficava arrepiada, já estava até querendo voltar para casa de tanto medo. O mais bizarro é que ninguém ouvia nada, nenhum barulho de bicho, nenhum cacarejo, nada. Era só acordar e ver a cena. Eu perguntava pro meu tio o que ele achava e ele sempre falava: "Isso é uma jaguatirica, só pode ser." Mas o caseiro tinha uma opinião diferente. Ele falava que se fosse uma onça jaguatirica, que ela continuaria pegando as cabras então, porque pular a tela para ela ia ser a coisa mais fácil do mundo. E eu perguntava a ele o que ele achava e ele respondia sério: "Isso é o chupa-cabra, pode apostar." Por fim, meu tio pegou emprestado 2 cães de guarda para vigiar o sítio, daqueles grandes mesmo que não tem medo de nada. Deixou eles lá fora para vigiar os bichos. Naquela noite eu quase não dormi, pensando no que podia acontecer. Eu já estava concordando com o caseiro que era o tal chupa-cabras e que ele ia era matar os cachorros. Mas, para nossa surpresa, não morreu mais nenhum animal, nem naquela noite, nem nas seguintes. Os ataques simplesmente pararam. Depois disso, tudo voltou ao normal. Meu tio depois arrumou os próprios cachorros dele e passou a sempre ter cachorro lá no sítio. E nunca mais teve esse tipo de problemas. Mas eu sempre lembro daquilo e fico curiosa para saber o que aconteceu de verdade. Eu não sei se esse tal chupa-cabra existe mesmo e podia ser o responsável, ou se podia ser só um animal normal mesmo. Por isso estou mandando esse relato. Não sei até hoje o que aconteceu lá. Será que era só um animal doido ou realmente algo sobrenatural, tipo um chupa-cabras? E aí, pessoal, o que vocês acham? Eu sei que o chupa-cabras, ele divide opiniões, tem quem acredite, tem gente que não acredita de jeito nenhum. Mas isso que aconteceu na fazenda do tio da Michelle não me parece coisa de animal normal, não. Foi bem estranho, né? Se não foi o chupa-cabras, pode ter sido outra coisa sobrenatural, concordam? Me contem aqui nos comentários. Alminhas curiosas, e chegamos ao final do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você ainda não tenha assistido aos outros vídeos aqui do canal, eu já vou deixar separado esse aqui, ó, especialmente para você. E tem também a playlist, que é só você clicar que você assiste todos os vídeos aqui do canal. Um beijo e até o próximo Sobrenatural com Ariel.